Salve, salve! Beleza, galera? Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje nós vamos falar sobre a capoeira em São Paulo no início do século XX. Roda a vinheta. Bom, esse tema eu acho muito interessante por duas razões. Primeiro, é a minha dissertação de mestrado, é um dos temas da minha dissertação de mestrado, que fala sobre capoeira, tiririca e samba no início do século XX e meados do século XX em São Paulo. Inclusive, se você quiser ler a minha dissertação, eu vou deixar um link na descrição aqui embaixo, que você pode baixar ela gratuitamente, é um link do site de teses da USP. Então você entra lá e consegue baixar gratuitamente a minha dissertação. Então está disponível aí para quem quiser ler. E o segundo motivo é porque eu sou paulista, eu nasci em São Paulo, e eu acho muito importante a gente entender as origens da nossa cultura que a gente pratica e da nossa cultura no nosso local, né, onde nós vivemos. A história da capoeira em São Paulo é muito pouco conhecida, muito pouco pesquisada, é muito pouco difundida. Então eu acho importante que os capoeiristas conheçam a história da capoeira, de onde vivem, né? Então aproveita e já compartilhe esse vídeo com outros capoeiristas de São Paulo e do Brasil e do mundo para saber mais sobre a capoeira de São Paulo. Bom, eu já fiz outros vídeos sobre a história da capoeira de São Paulo no século XIX. Então se você não viu, aproveita, já veja aqui, vou deixar aqui os vídeos e você dá uma olhada. Mas o importante é que a gente entender que já havia capoeira em São Paulo desde o século XIX, então portanto é uma tradição que vem dessa época e continua no século XX. Então, como eu já disse em outros vídeos também, a capoeira não acaba quando ela é criminalizada, quando ela entra no Código Penal. E ela, obviamente, ela é perseguida, mas ela continua, ela sobrevive, inclusive em São Paulo. Então não é que a capoeira acaba e depois ressurge quando os baianos vieram para São Paulo e trouxeram a capoeira da Bahia. Não, a capoeira continua, ela existia em São Paulo durante todo o século XX. Na minha pesquisa eu trabalhei com fontes jornalísticas, fontes inéditas. Então jornais da época com notícias sobre capoeira. Inclusive eu acho que ainda tem muito a ser pesquisado sobre a capoeira em São Paulo. Mas através dessas fontes eu percebi que São Paulo era uma cidade repleta de capoeiras nas primeiras décadas do século XX. Bom, mas para entender a capoeira em São Paulo no início do século XX, a gente tem que entender que a cidade de São Paulo passava por um crescimento vertiginoso nesse período. Então, os paulistas, né, os cafeicultores paulistas que estavam por trás ali do movimento republicano, do golpe da República, da proclamação da República, e, portanto, era a elite política da época. Então, São Paulo tinha essa elite política, era o centro econômico com a produção de café, principal mercadoria em exportação. Então, era um estado com muito poder em crescimento. O Porto de Santos era o principal porto do país. Então era um momento de ascensão dessa região e, consequentemente, a cidade estava crescendo muito. A cidade de São Paulo, a capital, cresceu de forma muito rápida nessas primeiras décadas do século. Então havia uma elite cafeicultora que estava vindo para São Paulo, para a cidade grande, e fundando seus bairros elitistas, como Campos Elíseos, a Champs-Élysées paulista, ou então Higienópolis, a cidade da higiene, com toda a sua mentalidade higienista da época, e a Paulista também, com seus casarões de ricos cafeicultores. Havia também a presença de libertos e ex-escravos, que estavam sendo rejeitados como mão de obra naquele período. Então se optou como projeto político pela mão de obra imigrante que chegava aos montes aqui no Brasil, e os ex-escravos e libertos foram rejeitados, né, como mão de obra e vieram para a cidade grande em busca de sobrevivência.
Então havia uma grande parcela, um grande contingente de negros chegando em São Paulo, havia esses membros da elite e havia muitos imigrantes que não iam para as fazendas ou iam e voltavam e se estabeleciam aqui em São Paulo. Então, além desses bairros ricos, começaram a surgir bairros populares que são hoje conhecidos pela sua história de imigrantes, pela sua identidade de imigrantes, mas que na verdade tiveram grande parcela de população negra, grandes comunidades negras e foram realmente bairros negros, como por exemplo a Barra Funda, o Bexiga e a Liberdade. De fato, é um apagamento de uma identidade, um esquecimento proposital dessa identidade, desse passado, dessa cultura negra, em favor dessa identidade imigrante. Não que os imigrantes não tiveram importância, eles realmente foram uma parcela muito importante da população e contribuíram culturalmente em São Paulo. Mas todo esse passado cultural negro, essa presença negra na cidade, é preterida, é esquecida deliberadamente, é esquecida oficialmente. Inclusive existem muitos pontos na cidade hoje em dia que são esquecidos, e depois eu posso até gravar um vídeo melhor sobre isso, como é a Igreja dos Aflitos, na Liberdade, o Largo da Banana, na Barra Funda, entre muitos outros, que são pontos que agora que está começando a haver alguma política oficial, mas eles sofreram um apagamento estrutural da sua identidade negra. Bom, nesse vídeo eu vou trabalhar com esse mapa que é o Sara Brasil, de 1930, é um mapa que eu trabalhei também na minha dissertação de mestrado, e aqui a gente vê que os rios Pinheiros e Tietê ainda não estão retificados, né? E nesses bairros populares, então a Barra Funda, o Bexiga e a Liberdade, são bairros com muito adensamento urbano, então são bairros com muita densidade urbana, muitas pessoas morando, assim como o centro de São Paulo, que era um local muito povoado, com muita urbanidade nesse período, e é justamente nessa região que nós vamos ver a maioria dos casos de capoeiragem noticiados pelo jornal. Então esse mapa aqui, que eu fiz a partir do Sara Brasil, eu coloquei cada ponto nesse mapa é um caso de capoeiragem noticiado pelos jornais que apresenta a localidade exata. Então eu coloquei no mapa Sara Brasil, e a gente percebe que existe uma maior incidência no centro, nessa região central, e bairros próximos ao centro, embora exista também bairros mais afastados, como Vila Madalena, Lapa. E quais são as características da capoeira nesse período? Uma coisa que me chama a atenção é que os jornais, geralmente, eles apresentam um recorte racial. Então eles descrevem quem é o capoeira, né, e sempre aparece como pretos. Ou seja, não há brancos, aparentemente, na capoeira de São Paulo nesse período, diferente do que acontece no século XIX. Mesmo em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, existe uma presença grande de brancos, até estrangeiros. Mas, aparentemente, em São Paulo, não há essa presença nesse período. Então, a capoeira é aparentemente uma prática negra nessas primeiras décadas do século XX, e a gente tem que pensar que estamos diante de uma sociedade extremamente racista, principalmente em São Paulo. Um elitismo que sempre procura excluir o negro e suas práticas culturais. Outra coisa que chama atenção na capoeiragem desse período é a presença de crianças e mulheres. Obviamente em pequeno número, em muito menor número do que os homens, mas há notícias nos jornais paulistanos de crianças e mulheres jogando capoeira, fazendo capoeiragem na rua, né? Então geralmente através de conflitos, de brigas, mas também de brincadeiras. Geralmente os capoeiras que aparecem no jornal são trabalhadores urbanos, profissões simples, então carroceiros, carregadores, pintores. Não há relatos de musicalidades, mas a gente tem que entender que é uma visão dos jornais, né? Novamente aquela coisa de apresentar a capoeira como crime. Os jornais estão sempre com uma visão racista também em relação aos negros e evidenciando a capoeira como uma coisa de vagabundos, de criminosos, né? Então não há um relato de musicalidades.
A capoeira aparece no jornal sendo usada como resolução de conflitos, como brincadeira, como resistência à polícia, à repressão policial, sendo praticada por soldados e inclusive em grupos, no formato de maltas, como as maltas cariocas. Só que o jornal não apresenta esse linguajar de Malta, porque Malta é um termo português, na verdade, e que cai em desuso com a República, que era usado mais no Império. Então, os jornais se referem como grupos, mas eles de fato, alguns grupos de fato têm um formato parecido com as maltas cariocas. Então, por exemplo, federações de grupos, né? Grupos juntos contra outros grupos. Isso aparece no jornal também. Então, sim, havia algo muito parecido com as maltas cariocas, talvez não na mesma proporção, né, que houve no Rio de Janeiro no século XIX, mas em São Paulo havia sim a formação de grupos e de capoeiras. Bom, entre tantos aspectos que eu poderia chamar a atenção da capoeiragem do período, eu vou falar de um, obviamente pelo nosso tempo, que é exatamente um território que era disputado por grupos rivais de capoeiras. Esse território é a Várzea do Carmo, que é a região de Passo Rio Tamanduateí, hoje é a Avenida do Estado, e onde foi construído o Parque Dom Pedro II, que foi um grande parque ali na primeira metade do século XX, a partir de 1920. E esse parque foi um local de lazer da população e hoje em dia é um terminal de ônibus, né, que fica ali naquela região. Mas nas primeiras décadas do século XX, onde tem mais notícias de capoeiragem nos jornais, portanto, onde dá a entender que a capoeira era mais presente nas duas, três primeiras décadas do século XX, ali era uma região mais inóspita, mais desabitada e fronteiriça, aparentemente fronteiriça, entre grupos de capoeira. Era uma região que dividia o centro da cidade, o centro histórico, né, e divide até hoje, da região do Brás. E aparentemente era um local de disputa e de encontro de capoeiragens. De fato, há muitas razões e muitos indícios para ser um local de disputa territorial entre capoeiras. Primeiro, é um local fronteiriço que realmente divide, separa dois bairros onde que houveram muitos casos de capoeiragem, o Brás e a região central. Depois ali havia, por exemplo, o Mercado dos Caipiras, que era um mercado municipal antes do surgimento do nosso Mercadão, onde aglomerava muitos populares. Então ali atraía também um local com muita presença de populares e consequentemente de capoeiras. Terceiro, havia o gasômetro ali, que também era um local propício para embates, um local amplo, um local propício para embates de capoeira. Então são algumas reportagens, algumas notícias que envolvendo grupos de capoeiras nesse local, tanto na região ali da Várzea do Carmo, quanto um pouco mais para cima no Canindé, né? Então há evidências de capoeiragem ali. Eu vou ler uma notícia breve para vocês. É uma notícia do estado de São Paulo de 15 de janeiro de 1900. E a notícia fala o seguinte: é bem conhecido por todos quanto costumam passar pela Várzea do Carmo nos domingos, do meio-dia em diante, o originalíssimo espetáculo que oferecem os desocupados das ruas 25 de Março e Santa Rosa. Duas ruas, 25 de Março de um lado do Tamanduateí, Santa Rosa do outro. De uns combates a pedradas travados no aterro do gasômetro, as autoridades do Brás conseguiram apurar que os desocupados da rua de Santa Rosa têm 3 partidos formados que disputam com outros 3 da rua 25 de Março, havendo em cada um deles uma bandeira diferente e os respectivos chefes, que são vagabundos adestrados no jogo da funda, capoeiras e navalistas, que se impõem aos companheiros e subordinados pela força e pela brutalidade de que dão provas nas investidas da várzea. Bom, então a gente vê aqui claramente grupos com símbolos e signos igual às maltas cariocas, chefes, assim como as maltas cariocas, e disputando territórios, um território fronteiriço dividido pelo rio Tamanduateí.
Assim como essas, tem algumas outras notícias envolvendo grupos nessa região, mas a capoeira de São Paulo não era só sobre isso. Então havia também momentos lúdicos, a gente vê brincadeiras, né? A gente vê jogos, a gente vê resoluções de conflitos, né? Então há uma série de momentos diferentes que aparecem nesse período. Isso, por um lado, é a capoeira das ruas de São Paulo, né? Que está fervilhando, principalmente nessas 3 primeiras décadas. Né? A partir de 1920, a gente começa a perceber que muda um pouco as notícias dos jornais. Eles param de relatar a capoeira como um crime, como uma coisa de vagabundos, e começa a aparecer discursos defendendo a capoeira como uma verdadeira arte nacional. Mas isso será um tema para o nosso próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se quiser baixar a minha dissertação de mestrado, está aqui na descrição. E até a próxima!